Olá, eu sou Silvio Martins e nesse vídeo eu converso com Otávio Pimentel sobre agentes de inteligência artificial, uma das áreas mais promissoras da tecnologia atual. Então, se você quiser entender essa nova fase da inteligência artificial e como ela pode impactar o futuro, esse vídeo é para você. Se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe com os amigos. Um abraço e vamos ao vídeo. Tá. Então, Otávio, quais são as diferentes categorias de agentes de IA e como elas se diferenciam em termos de funcionalidade e aplicação? Olha, diferentes categorias, eu diria que tem agentes que não são open source, por exemplo, o Manus da Meta, da empresa que faz o Facebook. Eles compraram uma empresa, e esse agente, você tem que pagar. Ou melhor, todos têm que pagar, mas ele é fechado, ele não é open source. Agora, o OpenClaw, que é o mais famoso de todos, que está influenciando todos os outros agentes, ele é open source. Mas você tem que pagar as chamadas, porque ele é um orquestrador, ele não tem inteligência por si só, ele chama as LLMs, por exemplo, ele chama a OpenAI, ele chama o Claude, ele chama essas inteligências, essas Large Language Models. E aí você tem que pagar o que eles chamam de API. Não é alto o valor, mas consome rápido, acaba ficando alto, né? Porque consome muito rápido, entendeu? Então eu diria que tem esses dois essa grande divisão, os open source e os fechados, e todo mundo, todas as grandes empresas estão querendo lançar um agente, inclusive a Microsoft. Então, os agentes, eles conseguem ter um aprendizado supervisionado e não supervisionado. Como esses métodos influenciam o comportamento dos agentes de IA? Quais são as vantagens e desvantagens de cada abordagem? Olha, eu diria que você pode deixar ele sem supervisão. Só que o que ele vai fazer? Eu não sei se você já fez isso alguma vez. Você pega o Claude, que é, de longe, o melhor modelo para código, para gerar código. Geralmente, ele gera script Python. Então, por exemplo, você quer mandar e-mail automático. Você gera um script Python que abre o navegador ou manda o e-mail via chamada de API para o servidor da Google ou qualquer outro serviço de e-mail, ele pode fazer automático por chamada de API ou abrindo o seu navegador mesmo. Existe uma ferramenta gratuita da Microsoft chamada Playwright, que você chama por meio de script Python, ele abre o navegador mesmo, o Chrome, digita lá o e-mail e manda o e-mail para você. Então, você pode deixar o agente fazer isso automático. Só que o que vai acontecer? O agente, ele vai por tentativa e erro, ele vai por força bruta. Ele vai dar uma mensagem de erro, ele corrige, ele captura por exemplo, ele abre o PowerShell do Windows, chama o script do Python, chega as mensagens de erro, ele joga no Claude, por exemplo, via API, aí o Claude corrige o script Python e ele vai fazendo isso por interação. Então você vai gastando um montão de chamada de API se você deixar ele automático. Então ele vai fazendo. Por exemplo, se você fizer isso com o Manus da Meta, numa só jogada de você mandar e-mail, uns 20 e-mails você já vai gastar $5 de chamada de API,
Porque ele vai errando, daí ele se conserta, ele vai errando. Então, o que você pode fazer? Você pode, como você falou, né, supervisionar. Você pede para o Claude criar uma rotina de como mandar o e-mail. Então, você robustece aquela rotina, aquele script Python, e aí você manda ele chamar sempre aquela mesma rotina para ele não ficar em tentativa e erro. Então, mas você pode mandar ele fazer, e ele vai fazendo, só que ele vai por tentativa e erro, e vai consumir bastante chamada de API. Você entendeu? Mas ele faz, ele tem autonomia. Você pode dar autonomia para ele para procurar um hotel, para pagar conta, mas ele vai por tentativa e erro, então ele pode cometer um monte de erro. Bom, sobre a ética e responsabilidade, quais são os principais desafios éticos que surgem no desenvolvimento de agentes de IA? Como podemos garantir que esses agentes operem de forma justa e responsável? Ó, hoje eu acho que isso daí é meio, na minha opinião, é meio exagero. Os agentes ainda são bem precários. Existe um hype enorme, como se fosse assim, uma coisa extraordinária que faz um monte de coisa, mas é bem precário. Hoje você tem que ter um conhecimento de programação para fazer ele fazer alguma coisa útil para você, e ele não vai fazer, em geral, olha, o que você tem que fazer é fazer ele rodar numa máquina separada. Você não pode, você não deve colocar ele para rodar no seu computador, onde está o seu e-mail aberto, onde está os seus acessos de pagar conta. Você tem que ter uma máquina separada e rodar o agente nessa máquina separada, ou você utiliza um servidor virtual. Mas o servidor virtual tem limitação. Tem coisas que, por exemplo, vamos supor que você quer que ele faça um trabalho em algum aplicativo que está rodando no seu PC. Por exemplo, o DaVinci Resolve. Você quer que ele abra um vídeo, que ele edite alguma automação que você queira fazer no DaVinci Resolve, no Blender, ou qualquer outro grande aplicativo que você tenha que suporte script. Você não vai poder fazer isso muito bem se você utilizar um servidor virtual, né? Então, você tem que ter esse cuidado, porque ele vai, como eu falei, ele vai fazendo tudo por tentativa e erro, e numa dessa ele pode expor algum dado seu ali sem querer. Agora, eu acho que essa questão da ética, as pessoas têm que entender o seguinte, que sempre vai ter que ter um ser humano responsável. Não vai, sempre vai ter que ter alguém responsável, porque a inteligência artificial não tem responsabilidade. Então, você pode usar todos os recursos que você quiser, mas você é responsável. Se der certo, beleza. Agora, se der algum problema, você que é o responsável é que vai arcar com as consequências, você entendeu? Então, não sei se eu abordei aí o que você queria, mas... Não, tá beleza. Tá. Interação humano-máquina. De que forma os agentes de IA estão mudando a forma como interagimos com a tecnologia? Que habilidades são necessárias para melhorar essa interação? Olha, está melhorando muito rápido. Está ficando cada vez mais amigável a interação. Logo, logo, qualquer pessoa com baixíssimo ou com nenhum conhecimento de informática vai conseguir automatizar tarefas com os agentes. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Você vai virar para um microfone, pedir para ele fazer alguma coisa, olha, manda um e-mail para minha amiga, coloca uma imagem, pega uma informação que está no arquivo tal, que está numa mensagem tal, você vai dar um prompt meio mal colocado e ele vai conseguir entender e ele vai fazer. Então, está melhorando muito rápido. Hoje, como eu falei, não é tão amigável você usar os agentes. O OpenClaw vai ter uma certa dificuldade. Mas isso pode mudar daqui a alguns dias. Você entende? Agora, já se fala numa
mudança disruptiva. Você não vai mais ter teclado, você não vai mais ter monitor, vai ser tudo via uma comunicação de voz, e você vai pedir tudo para o seu agente e ele vai fazer tudo. Isso sem contar quando tiver os robôs, que grandes empresas estão, na China mesmo, já existe uma indústria de robôs, assim, fantástica, que está indo muito rápido, mas os Estados Unidos também está evoluindo muito rápido para fazer robôs, que você vai ter um robô dentro da sua casa que consegue manipular, consegue fazer comida, consegue limpar a casa, consegue fazer praticamente tudo. Então, é assim, você vai pedir para ele fazer as coisas, ele vai fazer. Vai pedir explicações para ele, vai pedir para... Qualquer tarefa que você pode imaginar, você vai conseguir fazer por meio desses agentes. Ou num terminal, ou por um robô mesmo, um humanoide. Legal, beleza. Sobre o desempenho e a avaliação, quais métricas e métodos são utilizados para avaliar a eficácia e o desempenho de agentes de IA em ambientes reais? Eu acho que você hoje, as tarefas que você pede são bastante objetivas. Você pede para ele, por exemplo, você pede para ele fazer um envio de e-mails automáticos, não e-mails como se fosse um spam. Você pede para ele personalizar, por exemplo, você vai mandar e-mail para diversas empresas e você pede para ele, por exemplo, verificar cada uma dessas empresas e fazer um e-mail personalizado para aquela empresa, isso tudo automático. Então, ele não vai mandar um e-mail único, ele vai automaticamente personalizar esses e-mails, e ele vai fazer os envios sem você precisar fazer nada. Ele pode olhar para ver se o e-mail voltou, você pode dar a ele autonomia para ele responder até certo ponto o e-mail, você pode pedir para ele, no final do dia ou no final da semana, te mandar um relatório de quantos e-mails foram enviados, quais empresas responderam. Você pode pedir para ele qualquer tipo de relatório desse tipo de tarefa, mas não se restringe a isso. Tem empresas que estão... Porque ele não só interfaceia com a internet, ele interfaceia com o computador local. Se você tiver uma ferramenta local instalada no seu PC, você faz edição de vídeo, você faz desenhos 3D, qualquer que seja a sua aplicação, desde que ela suporte script, ele vai conseguir, você vai conseguir automatizar esse tipo de trabalho. E você pode, da mesma maneira que você pede para ele fazer alguma coisa, você pede para ele gerar relatórios daquilo que você fez. Outra métrica importante é quanto que está custando, porque, como eu falei, cada vez que ele não tem, o agente mesmo, por exemplo, o OpenClaw, que é esse open source, que é o mais famoso de todos, ele é um orquestrador. Ele não tem inteligência, ele usa a inteligência das LLMs por meio de chamadas de API que custam dinheiro. Então, o que geralmente você faz é você põe um limite, você vai gastar $20 por mês, $100 por mês, depende da sua aplicação, mas não é difícil você medir o quanto que aquilo está sendo benéfico para você, porque você sempre pode pedir para ele gerar esses indicadores. Agora, você precisa lembrar que ele não vai... que é melhor você... assim, pode ser que tenha alguém ouvindo isso e tá, nossa, ele é uma bala de prata, ele vai resolver todos os meus problemas, vai automatizar tudo aqui na minha empresa. Você vai precisar de alguém que conhece um pouco de programação, não precisa ser um super programador, mas você vai ter que ter alguém com jogo de cintura, porque, como eu falei no início, o ideal é você criar rotinas, você cria scripts Python daquilo que precisa ser feito, e aí você pede para ele sempre chamar esses mesmos scripts, porque senão ele fica por tentativa e erro
procurando criar esses scripts do zero, reinventar a roda. Então, E você aí falou você gasta muita chamada de API. você falou que você citou o exemplo do DaVinci Resolve. Se você tem o DaVinci Resolve instalado na tua máquina e você tem um vídeo que você quer editar, então o agente ele vai conseguir fazer isso. Mas ele vai fazer isso por meio de scripts Python? Exatamente. Você vai fazer assim, você vai... o DaVinci Resolve, ele permite script. Então, você vai chegar e você vai falar para ele assim, assista um vídeo do YouTube, por exemplo, tá? Não, tem muitos outros tipos de solução, estou te dando uma ideia. Assista o vídeo que está no YouTube, pode ser que ele já esteja publicado, pode ser que ele esteja só listado, você dá acesso para ele, veja as partes mais interessantes que vão cativar mais o público e faça um corte de, no máximo, 1 minuto e faça um corte. Você pode apontar para ele o arquivo original, ele não vai pegar o vídeo que está no YouTube, ele pega um arquivo local ali, mas é claro que o timestamp é igual ao que está publicado. E então ele vai fazer isso automaticamente. E aí você pode falar para ele, guarde esse arquivo, esse trecho, né, esse vídeo curto na pasta tal, e você mesmo depois publica esse vídeo. Pode ser que aconteça que, eu não sei, eu nunca fiz isso no YouTube. No X, ele vai conseguir fazer tudo. Ele vai conseguir editar o vídeo, vai conseguir subir o vídeo, vai conseguir dar send no vídeo, tudo automático. No YouTube eu não sei se o YouTube deixa. Por exemplo, o Instagram não deixa você fazer isso. Porque esses aplicativos, essas mídias sociais, eles já estão tentando se blindar de robôs. Porque senão fica tudo muito automático, fica tudo muito... E as pessoas param de assistir o Instagram porque elas começam a ver que aquilo tá virando carne de vaca, né? Então, eles não deixam, eles bloqueiam. Mas o que você pode fazer é o seguinte, quando tiver tudo pronto, só faltar enviar, você me chama, manda uma mensagem no WhatsApp, manda uma mensagem no Instagram, no Telegram, e eu vou lá e faço manualmente. Se você tiver remoto, você pode instalar facilmente um desktop remoto no seu computador, você acessa o computador de onde você estiver e envia, porque o YouTube, o Instagram não vai deixar ele enviar. Então talvez tenha uma parte que você tem que fazer, mas sempre ele pode te avisar para você fazer aquela parte. Entende? Então ele funciona como se fosse um secretário, como se fosse um super secretário, um super estagiário seu que consegue fazer um monte de coisa. Mas o que eu estava querendo dizer é que você não pode achar que você vai instalar o OpenClaw e vai mandar ele fazer, ele já vai sair fazendo. Ele até vai tentar fazer, mas vai gastar muita chamada de API, vai ficar muito na tentativa e erro, e você vai gastar muito tempo. Então você precisa de alguém que conhece um pouco de programação para fazer essas rotinas, otimizar essas rotinas, esses scripts Python, aí você pede para ele chamar sempre esses mesmos scripts, entendeu? E aí você vai aperfeiçoando. Depois que já existia a rotina, você pode pedir para ele aperfeiçoar a rotina. Porque o que ele faz? Ele pega aquele seu script, joga no Claude, que é a melhor, como eu falei, a melhor modelo para código, e ele vai lá para o Claude da Anthropic, corrigir aquele código, ou fazer as modificações que você pedir, e ele mesmo vai testando, e se der problema, ele mesmo corrige, e ele começa um processo de aperfeiçoamento, mas você tem que ter um pouco de... vai ter um trabalho de sintonizar o modelo para ele começar a fazer automático o que você precisa, entendeu? Beleza. Então, a próxima pergunta, acho que você já respondeu, mas talvez você queira complementar com alguma coisa, né? É sobre o futuro da IA. Como você vê o papel dos agentes de IA evoluindo nos próximos 5 a 10 anos e quais inovações você espera ver? Uma das coisas importantes é a questão da responsabilidade. A IA não vai substituir a responsabilidade. Então, o pessoal fica com medo de perder o emprego, mas sempre vai ter que ter alguém responsável. E o que eu vejo que o funcionário, ele vai ficar cada vez mais produtivo,
ele vai conseguir fazer muito mais coisas, mas ele é o responsável. Então, eu vejo como necessário as pessoas se engajarem nessa tecnologia, entender o que está acontecendo, porque senão o seu concorrente vai fazer isso. E ele vai conseguir ter, vamos dizer assim, um monte de secretário automático ajudando ele a fazer o trabalho, enquanto que você está ali ainda na idade da pedra fazendo do jeito que fazia antes. E logo, logo, você não vai mais conseguir competir com ele, porque ele vai ter como se fosse assim um monte de funcionário trabalhando com ele, mas, de novo, ele é responsável. Você é responsável pela entrega e ele também. Então, por isso que você tem que treinar, você tem que entender o que você está fazendo. Não é simplesmente delegar para a inteligência artificial e se der algum problema, o problema não é seu. Isso nunca vai existir, sempre vai ter que ter um responsável. Então, eu vejo muito isso, um aumento muito grande da produtividade, mas não vai mudar a questão da responsabilidade. Quem que vai se destacar? Quem souber lidar com isso, quem souber extrair o maior benefício possível, essa pessoa vai ficar muito produtiva. Eu vejo como inevitável os robôs. Acredito que vai ter realmente robôs humanoides, e que não vai demorar muito. Você vê empresas como a Tesla desenvolvendo o Optimus, eles trabalham muito com a questão das mãos, é o maior desafio, porque as mãos, essa função pinça que nós temos de pegar, de conseguir fazer tarefas delicadas, colocar uma linha numa agulha, por exemplo, esse é um dos maiores desafios dos humanoides, mas eu vejo como certo, em não muitos anos, todas as casas tendo um ou mais humanoides, e esses humanoides, eles vão se autocarregar, quando eles perceberem que está acabando a bateria, eles mesmos vão se carregar, você não vai precisar fazer nada. Se ele está com algum problema, ele aciona o humanoide do vizinho, e o humanoide do vizinho vem consertar ele, e vice-versa, e você multiplica isso para tudo. Esses humanoides na lavoura, lavando louça, fazendo todo tipo de atividade possível e imaginável. E isso vai fazer o quê? Nós vamos ter muito mais tempo. Aquilo que hoje é escasso vai deixar de ser escasso. Alimento, uma série praticamente tudo que pode ser manufaturado não vai mais ser escasso, porque você vai ter essas máquinas fazendo. O desafio vai ser a energia elétrica para fazer tudo isso rodar, que hoje é o maior desafio da inteligência artificial, que todas as empresas já sabem que esse é o grande gargalo. Legal. Casos práticos, né, de uso prático. Você poderia compartilhar algum exemplo de como agentes de IA estão sendo utilizados com sucesso em diferentes setores, como saúde, finanças, ou transporte, ou qualquer outra área? Eu diria assim, que os agentes de IA, eles estão começando. Eles não são ainda... Existe um hype muito grande, principalmente no OpenClaw, que é esse agente open source. Ele é um agente gratuito que foi criado, e a OpenAI, que é a empresa que faz o ChatGPT, contratou o desenvolvedor do OpenClaw, não comprou a tecnologia porque ela é open source, ela é aberta, mas a OpenAI já está utilizando parte dessa tecnologia dentro das ferramentas da OpenAI. Então, eu vejo que esses agentes, eles ainda estão começando, porque tem muita questão de segurança, mas você pode utilizar, e muitas empresas já estão fazendo isso, você pode utilizar esses agentes para automatizar tudo o que você faz no computador, praticamente tudo. O que você pode facilmente, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Arriscado, por favor, não estou dizendo para fazer, mas é só para exemplificar. Você pode, por exemplo, você instala o OpenClaw numa máquina separada, é um exemplo meio ousado, e você cria um cartão virtual, por exemplo, e você coloca um limite baixo.
não, né, se der algum problema, você não vai falir. Você coloca um limite baixo nesse cartão e você pede para ele pagar contas para você. Você pede para ele pagar contas, você pede para ele fazer um pedido de iFood, você pede para ele comprar uma passagem de avião. Isso daí, para um agente como o OpenClaw, é trivial. Ele consegue acessar o seu navegador, ele consegue entrar no site, principalmente se você já deixa logado. Tem várias formas de você resolver isso, mas se você, por exemplo, deixa o Chrome aberto, com tudo logado, ele vai entrar e vai fazer os pedidos e vai te mandar relatórios, ele se comunica com você via WhatsApp ou via Telegram, hoje é mais fácil pelo Telegram. É um exemplo que eu estou te dando. Mas você pode automatizar tudo. Praticamente todas as ferramentas que você utiliza, elas suportam o script. Ou seja, o que é o script? Você sempre, por exemplo, se você faz um desenho no Blender, você arrasta um círculo, você faz uma esfera, você faz ali usando o mouse. Mas você tem como fazer tudo isso via comandos de texto. E se a sua ferramenta suporta comando de texto, script, você vai pedir para ele fazer. Qualquer ferramenta que suporte comando de script. Então, imagina, você tem a sua empresa, você tem ali uma aplicação que você trabalha com aquilo o dia inteiro, e ele pode fazer aquele seu trabalho. E não só trabalho repetitivo, ele pode... Você explica o que você quer numa linguagem assim coloquial e ele vai fazer. Se ficar ruim, você dá um feedback para ele, pede para ele fazer de novo. Você entende? Eu não consigo ver muito limite daquilo que ele pode fazer. Você também já comentou um pouco disso, né, sobre o impacto no mercado de trabalho, da sua visão, né, sobre o impacto dos agentes de IA no mercado de trabalho. Eles criarão mais empregos ou substituirão posições existentes? Olha, você tem que pensar assim, se não tiver mais emprego, vamos usar um caso extremo, não precisa de mais ninguém, toda a população perdeu emprego porque as máquinas estão fazendo tudo. Quem vai comprar o que as empresas estão produzindo? Entende? O que vai acontecer num pensamento extremo? Você vai acabar com a escassez. Por exemplo, hoje você vai no supermercado, você quer um chocolate, um Toblerone, é caro, porque é escasso. Todo mundo quer e não tem tantos assim, é difícil fazer aquele chocolate com aquela qualidade, o cacau e não sei o que, um monte de coisa difícil, fica escasso. Agora, a partir do momento em que você tem robôs que fazem tudo, não tem mais esse problema de escassez. Então, todo mundo vai estar sem emprego, mas você vai no supermercado e vai pegar o que você quiser, sem precisar pagar, porque não tem mais essa ideia de escassez de alimento, por exemplo. Então, se você chega num caso extremo, é claro que o que vai acontecer é uma disrupção, vai haver um período de adaptação que vai ficar um pouco conturbado até isso se estabilizar, mas se continuar desse jeito, o que vai acontecer é isso, é uma enorme mudança do que é escasso e do que não é escasso. Então, coisas que que só o ser humano pode fazer, criar, por exemplo, criar uma arte ou alguma coisa autêntica, isso vai ser escasso. Então, porque nunca vai diminuir o que é escasso, nunca vai deixar de existir coisas escassas, só que vai mudar. Hoje, alimento é escasso, mas não vai mais ser numa situação de automatismo total, como nós estamos falando aqui. Você entende? Então, vai mudar completamente a maneira como nós nos relacionamos com o trabalho, por exemplo. Aí as pessoas vão ter mais tempo para jogar, para viajar.
é claro que isso vai trazer também desafios psicológicos, porque o ser humano ele foi feito para lutar pela sobrevivência. Na medida em que a sobrevivência está resolvida, sobrevivência eu falo comida, moradia, coisas realmente básicas aí. Na medida em que isso se resolve através das máquinas, através dos robôs, nós entramos numa situação existencial que a gente não está acostumado. Então vai haver adaptações até no nível psicológico, político, financeiro, entende? Mas assim, não tem muito que... Eu acho que o que se só essa transição é que é um pouco, digamos, precisa tomar os cuidados, mas se isso for verdade e nós chegarmos nesse ponto, nós vamos ter muito mais tempo para fazer as coisas, entendeu? Então, eu não tenho muito esse medo de nós vamos ficar sem emprego, nós vamos passar fome. Não, porque as máquinas vão fazer tudo para nós. Você entende? Então, para terminar aqui, educação e preparação. Que habilidades e conhecimentos serão mais valorizados em um futuro onde agentes de IA são comuns? Boa pergunta. Olha só, você vê que a atenção está virando o maior patrimônio. Então, eu vejo assim, quando você tem uma inteligência que responde tudo o que você quer, que as suas dúvidas, eu vejo que você começa a se concentrar mais no essencial, começa a haver uma separação entre o que é essencial e o que é periférico. Você vai mais no essencial, você conversa com a inteligência artificial, e nessa conversa você rapidamente capta o essencial. Por exemplo, você tem um vídeo longo no YouTube, você pode pegar o link daquele vídeo longo, colocar no Gemini e perguntar o que está falando aqui de essencial. E ele vai resumir para você o essencial em 1 minuto. Então você escuta ainda, se você colocar no Gemini o que tem nesse vídeo de essencial, ele vai te dar um resumo de 1 minuto. Se você quiser, ele fala, você clica no alto-falantinho, ele lê, e ainda ele te dá o link para cada parte do vídeo que tem aquilo. Então você, não, é isso aqui que eu quero saber. Você clica e vai direto naquela parte que te interessa mais. Então veja que você tem um enorme filtro daquilo que é essencial e daquilo que é periférico. Então isso é uma coisa que eu acho que nós vamos... Tem muita gente que é pessimista, nós vamos ficar burro porque nós não vamos exercitar a nossa inteligência, a inteligência artificial vai fazer tudo para nós. Eu não vejo assim, eu vejo que as pessoas vão começar a ficar mais focadas no que é essencial. Uma grande separação entre o que é essencial do que é periférico para ela. Então isso, se você for ver bem, tende a aumentar a inteligência, não diminuir, porque você começa a só pegar o que é essencial das coisas e o seu tempo começa a ser investido só naquilo que é essencial. Então, esse é um ponto que eu vejo como positivo. Agora, você também pode cair numa situação, digamos assim, que você vai ficar muito mais seletivo aquilo que você vai dar atenção, daquilo que você vai... Olha só o que muito provavelmente vai acontecer. Você vai ter inteligência artificial, como eu falei, você vai ter um monte de secretário. Você pode ter um super secretário que faz as coisas para você, mas você pode ter 2, 10, 20, 30, 50, 1000, 1 milhão. Entende? Então, por exemplo, uma celebridade ela pode criar instâncias dela mesma. Ela pode criar, se ela for rica, ela pode criar 1 milhão de instâncias dela. E essa instância dela, que procura imitar a personalidade dela, procura responder tudo que ela mesma responderia, ela pode falar com você no WhatsApp. Entende? Imagine uma celebridade falando com você, respondendo, e de repente, se aquela conversa for interessante, aquela instância virtual pode
levar aquilo para ela de verdade, para a consciência dela. Olha, tem um cara lá no Brasil que falou uma coisa muito legal. Entende? Você pode multiplicar a sua instâncias de você. Eu não estou falando que essas instâncias têm a mesma consciência, mas elas vão falar tudo que você quer falar, elas sabem tudo que você sabe, ela conhece você, conhece o que você sabe, o que você não sabe, o que você gosta, o que você não gosta, a sua personalidade, entende? Então você vai conseguir multiplicar a sua instâncias de você, e você vai conseguir dar mais atenção para as pessoas, mas ao mesmo tempo vai ficar muito, muito seletivo a atenção. A atenção vai ser realmente um patrimônio. Entende? Então, onde que eu quero chegar com isso? Então, você tinha falado que precisa de um conhecimento básico ali de programação para você poder lidar aí com os agentes de uma forma mais eficiente, né? Porque funcionar através de scripts, né? Então, você acha que os jovens aprendem na escola hoje, precisaria ter mais matérias assim, que ensinasse o básico da programação, para tirar mais proveito desses agentes? Ou você acha que no Então, futuro nem vai precisar muito de conhecimento de programação, porque vai ser muito mais automatizado do que é hoje? olha, eu vejo um desafio muito grande em conseguir conquistar atenção, porque se não for, você vê, por exemplo, os memes, o TikTok e os vídeos curtos e as pessoas, elas parece que estão indo para esse caminho de só aquilo que gera muita dopamina, aquilo que é muito engraçado, muito divertido, é que você captura atenção. E não é só assim, ele podia dar atenção. O cérebro começa a ser modificado, a circuitaria do cérebro. Você simplesmente morre de tédio se não for uma coisa que te dá muito, que te captura muito a atenção. Então eu vejo isso como um fenômeno difícil de, por um lado, como eu falei, né, você vai começar a ficar mais conceitual, pegando aquilo que é essencial, mas por outro, existe essa tendência dessa tiktokização da mídia, das mídias, entende? Então, assim, um aluno na escola, você vai ter que usar técnicas cada vez mais aprimoradas para você capturar a atenção deles, entende? Então, esse é um desafio. Eu não sei responder. Como que você vai, num ambiente de tiktokização do mundo, como é que você vai capturar a atenção de um aluno na escola? Talvez nem seja mais, até esse conceito de ir para a escola, estudar, seja modificado radicalmente. Entende? É por isso que eu digo, são realidades que nós não estamos preparados. Eu não sei como é que nós vamos nos adaptar a isso, entende? E não, é claro que vão haver pessoas mais conscientes que vão conseguir se adaptar e outras não. Outras vão ter problemas emocionais, psicológicos muito graves, entende? Vai ser uma seleção natural, vamos dizer assim, porque como a gente aprende, né, a seleção natural, o ambiente muda e aqueles que conseguem se adaptar sobrevivem, aqueles que não conseguem não sobrevivem. Eles, num caso como esse, eu vejo como o maior desafio a questão psicológica. Tá, legal. É a última pergunta aqui agora, eu não tinha visto uma aqui, mas essa é a última, tá? Desafios técnicos. Quais são os maiores desafios técnicos que você encontra no desenvolvimento de agentes de IA? Como os pesquisadores estão trabalhando para superar esses obstáculos? O desafio maior é a energia elétrica. Esse é o maior desafio, porque esses robôs, quando você faz um agente como o OpenClaw e você pede para ele fazer alguma coisa, ele está fazendo chamadas de API para servidores potentíssimos. Você não consegue, para você rodar um chat GPT na sua máquina, ela tem que ser uma máquina poderosíssima. Você tem que fazer chamadas de API e aquilo consome muita eletricidade. Então já se fala em instalação de satélites
esses servidores vão rodar no espaço, porque ali você tem a energia do Sol, milhões de satélites com os servidores rodando no espaço, ou até na Lua, já se fala isso. É claro que existem desafios enormes. Por exemplo, uma máquina dessa consome 100 vezes mais, nessa ordem de grandeza de energia elétrica, em relação a um satélite comum de comunicação. Então, você tem o problema da dissipação térmica. Uma coisa é você ter um satélite de comunicação, ele resolve a questão da dissipação. Agora, um servidor rodando no espaço, como que ele vai dissipar? Então, esse é um desafio que ainda existe. Mas o maior desafio, sem dúvida, é a questão da eletricidade, que os especialistas falam que a China, por exemplo, ela está muito mais preparada em termos de infraestrutura elétrica para lidar com essa tecnologia nova do que os Estados Unidos. Então, sem dúvida, a resposta é essa. O maior desafio é a eletricidade, porque se você começa a ter um surto muito grande de uso, você vai subir o preço da eletricidade, e aí vai limitar o uso. Agora, se você tiver capacidade abundante de elétrica, o custo vai ficar baixo. Então, isso limita a adoção da tecnologia, entendeu? Beleza, Alton. Acho que então é isso, ó.